Eu sou o professor Agenor Ribeiro Neto, eu comecei a lecionar em Muzambinho em 1974, na cadeira de natação. Eu lecionei vários anos até que me elegeram diretor e eu assumi a direção em agosto de 79 e fui até, salvo engano, agosto de 1984. Depois a Linha Mara me ajuda a conferir. Nesse período também eu acabei lecionando Educação Física Infantil. Eu me lembro bem disso aí. Bom, é uma alegria estar aqui para contar um pedaço da minha história que foi muito importante na minha vida, mas que tiveram alguns problemas de caminho que me abalou muito psicologicamente e demorou para superar. Quando eu comecei a lecionar em Muzambinho, a escola lutava com muita dificuldade, era tudo muito precário e todo mundo trabalhava ali com base no amor, né? Nós não tínhamos instalações adequadas, a aula de vôlei era dada numa quadra de terra, mas era tudo feito com imenso amor. As instalações é onde é o Banco do Brasil hoje, e eu me lembro que eu vinha de Ribeirão Preto na época, eu tinha feito o curso técnico de natação na Universidade de São Paulo e era técnico da seleção de natação de Ribeirão Preto, e eu tinha na época apenas 23 anos quando eu comecei a lecionar aqui. O interessante é que na minha sala de aula, minha primeira sala de aula, só tinham 2 alunos mais novos que eu, porque a grande maioria eram professores que tinham sido contratados porque praticavam algum tipo de esporte. E aí a exigência do diploma levou eles a fazer a faculdade. E naquela época eu trouxe também comigo um colega para lecionar futebol, que era muito bem conceituado, o professor Ângelo Bataglion Neto, que já tinha jogado no Flamengo e era um baita professor de futebol. E aqui nós ficamos, na minha época aconteceu também, a Linha Mara promoveu um curso técnico, eu dei um curso técnico de natação, e o Ângelo Bataglion deu um curso técnico de futebol, que eu me lembro bem disso. Bom, vai daí que um dia que eu faltei, raramente eu faltava, havia eleição, eu não sabia, e aí eu fui informado pelo IRA que eles tinham me escolhido como diretor. Mas naquela época eu tinha 7 empregos registrados em carteira em Ribeirão Preto. Falei, meu Deus, como é que eu vou largar aquilo tudo? Até ganhava muito, acho que foi a fase que eu tive o melhor salário da minha vida. Mas aí o William falou, não, mas aqui tem o Colégio Agrícola Federal, o vice-governador é daqui, e aí arruma um emprego para cá, aí você vem, a gente consegue, e assim eu me desfiz de tudo que tinha em Ribeirão Preto, e vim para cá para ganhar 15% do que eu ganhava, na esperança do emprego do Colégio Agrícola, que simplesmente não existiu, porque justamente o vice-governador brigou com o governador, que era daqui, e botou no ostracismo, não havia essa possibilidade. Mas eu me empolguei demais com a escola. E foi uma época difícil, a Lia estava naquela época bastante doente, a Lia estava com grande dificuldade, e graças a Deus recuperou-se tempos depois. E quando eu peguei a faculdade, eu me preocupava com algumas coisas, eu tinha alguma coisa em mente. Primeiro, a gente tinha que aumentar o número de candidatos em vestibular para melhorar a qualidade do corpo discente. A gente tinha que qualificar o nosso corpo docente, que era bastante desqualificado. Então, essas eram as minhas 2 grandes preocupações, aumentar o número de candidatos no vestibular e dar, de uma forma ou de outra, fazer a reciclagem de nossos professores. Esse foi o meu foco. E para minha felicidade, era natural, a faculdade não estava com dificuldade. Aí eu saquei algum lance, por exemplo, nós só tínhamos 6 escolas de educação física em Minas Gerais. Eu fazendo uma conta rápida, eu percebi que se o cara morasse em BH, o que ele gastava de ônibus para ir até a UFMG, ficaria mais barato se ele viesse pagar a faculdade de Muzambinho, que a mensalidade era extremamente barata. Eu fiz uma campanha, consegui ganhar beliches e colchões e montei um alojamento gratuito e fui fazer propaganda lá em BH. Estude em Muzambinho, 1.200 metros de altitude, excelente corpo docente, clima privilegiado e uma série de coisas. E no nosso primeiro vestibular tivemos 114 candidatos, quase morri de alegria. Acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu ter mais candidato que vaga. Daí para frente foi um crescendo. E aí eu tinha outra preocupação. Além de baixar a faixa etária, eu achava que a gente tinha que tentar fazer o curso diurno. Me incomodava muito a situação de aula segunda, quarta, sexta e sábado, embora a faculdade fosse extremamente séria,
era difícil, ó, é sério, mas não é curso vago. Parecia curso vago. Isso me incomodava demais da conta. A gente sempre ficava preocupado, de repente, o MEC questionar isso. Bom, aí eu resolvi que eu tinha que frequentar congresso. E comecei a levar os nossos alunos para os congressos. Então eu levava os alunos, eles tinham que fazer um relatório, depois tinham que assistir os debates, as palestras, as salas de tema livre. E aí eu descobri que no Rio Grande do Sul acontecia o encontro latino-americano de professor de educação física na cidade de Tramandaí. Lá descemos nós com 82 alunos. Foi a maior delegação presente, marcamos presença e o pessoal se encantou porque os nossos alunos participavam ativamente disso aí. E a consequência disso foi que no ano seguinte eu acabei sendo convidado para ser o conferencista da abertura desse mesmo congresso. Foi muito interessante, muito bom. Bom, voltamos à situação da reciclagem do corpo docente. Aí eu falei, na época eu comentei, olha, precisamos criar mais receitas, porque a receita da faculdade era muito pouca. Falei, vamos fazer alguns cursos de aperfeiçoamento, de curso técnico, né? Aí eu pensei em fazer, a Liamara tinha um bom relacionamento com uma ex-professora dela na área de GR, na época era GRD, ginástica rítmica e desportiva, nós montamos nessa área. Eu tinha cursado fisioterapia e tinha um grande amigo, que foi o diretor do curso, chamado do saudoso colega, amigo, Dr. Osmar de Oliveira. Aí eu fui atrás do Dr. Osmar de Oliveira, que falou para mim de um tal Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. Aí eu comentei com ele, eu falei com ele, falei assim, isso é tudo picaretagem, cai fora desse cara aí, porque esse pessoal, eles querem montar segundo grau com educação física, e na verdade não era nada disso. Eu acabei trazendo o Dr. Osmar de Oliveira, que por tabela me apresentou para o Dr. Vitor Matsudo, que era basicamente o primeiro cientista brasileiro na área de ciência do esporte, e que tinha um laboratório de São Caetano. Aí veio para cá, o Dr. Osmar veio dar aula e foi um sucesso, criou receita, né? E nós fomos ali frequentando congressos. Isso aí, eu fiz um contato com a Universidade de São Paulo e eu consegui que eles abrissem para que professores nossos ou alunos nossos pudessem fazer um aperfeiçoamento lá. Eu não me lembro o nome do diretor da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo na época. Eu me lembro que ele era Vitor alguma coisa, eu não me lembro. Eu sei dizer que o primeiro que eu mandei para lá foi o Rômulo, então, nosso recém-formado aluno de Educação Física, e ele foi lá fazer uma especialização em ginástica olímpica. E aí acabei trazendo gente para dar palestras aqui, etc. Tal. Bom, vai daí que eu frequentando um congresso lá em São Caetano, o Dr. Vitor Matsudo traz como conferencista o orientador dele de mestrado nos Estados Unidos, chamado Dr. Benjamin Messer, que era o primeiro doutor em educação física do mundo. Quando eu cheguei em São Caetano, eu fiquei louco. Peguei no velhinho lá, não, tem que ir para São Caetano, tem que ir para Muzambinho, tem que ir para Muzambinho. Aí eu, o inglês macarrônico, fui me entendendo com ele, ele falou, mas ele tinha um compromisso, aí o doutor Vitor, não, mas ele vai na USP, depois ele vai para o Rio, ele vai falar na Gama Filho, não, mas leva ele em Muzambinho, doutor Vitor, leva ele em Muzambinho. No final, enchei tantos picuá dele, e eu do lado, o Vitor do lado, o tradutor do lado, eu falando inglês, o tradutor traduzindo também, porque é tudo errado. Aí ele pega, chama, fala, ô Vitor, eu quero ir a Muzambinho, eu não vou para o Rio de Janeiro. Falei, você vai conhecer o Brasil, lá é Brasil. E foi muito interessante, ele veio para cá, ali aí o Will eram excepcionais anfitriões, receberam ele muito bem, eu coloquei uma faixa lá, Welcome Dr. Messer, botei as meninas mais bonitas no corredor, ele entrou, ele deu uma palestra de 1 hora, depois o Dr. Vitor falou, foi traduzindo para ele, o nosso pessoal não falava inglês, né? E aconteceu um episódio bastante interessante que eu vou contar, fica longo, depois vocês editem. Eu preocupado com ele, eu tinha feito na escola, no banheiro, eu fiz uma espécie de um apartamento de professor. Tinha cama, o banheiro bem cuidado. Aí eu falei para o Vitor, vê se ele quer descansar, deitar. E tem o nosso ali, ele disse, eu vou falar para ele. Falou para ele, ele desceu, perguntou onde que era o bathroom, onde que era o banheiro, o WC. Aí ele foi para lá, o Vitor ficou falando. Terminou, nós fomos para a sala dos professores, tinham um coffee break preparado. Falei, cadê o Dr. Messer? Ele deve estar descansando, vamos deixar ele dormir. E ficamos conversando, o tempo passando, pô. E já é 11 horas da noite, 11h30, o Dr. Messer está dormindo. De repente vem o seu Chico, nosso faxineiro, fala assim, ô seu Genor,
O homem está gritando SOS, a Gender, o William, SOS, help me, help, sei lá o quê. O Vitor botou a mão na cabeça, pelo amor de Deus. Chegamos lá, ele estava trancado dentro do banheiro, já fazia mais de 2 horas. A hora que ele puxou o trinco para sair, o trinco saiu. Não tinha ninguém lá embaixo. Ficamos brancos. Quando nós abrimos a porta, a reação foi divertida. Ele botou a mão na barriga, ele se rolava de dar risada. O que aconteceu nessa história toda? Eu acabei conseguindo que ele viesse para cá, depois do Congresso, que é um capítulo à parte, que eu vou contar para vocês. Ele veio por conta, não gastamos 1 centavo, ele ficou 15 dias aqui, nos ajudando a criar outra coisa que achava que a gente tinha que ter, que era um centro de pesquisa. Eu criei o CEMPES, Centro de Pesquisa da Faculdade de Educação Física de Muzambinho, que tinha que ter. Faculdade que não tem trabalho, que não faz projeto, que não publica trabalho, não é faculdade, é repetidora. Então eu achava que a gente tinha que ter trabalho de pesquisa e tinha que ter mesmo, né? E assim é uma parte da história. Eu dou um tempo para continuar para cá. É isso mesmo? Tem ato falho? Esqueci alguma coisa? Esqueci alguma coisa? Não. Pode? Então, continuando que eu comecei a trazer essas figuras para cá, através do Dr. Osmar de Oliveira, veio o Dr. Vitor, depois veio a psicóloga dele, que eu não me lembro o nome. Eu vou pedir para a Liamara, quando depois lembrar o nome da psicóloga, que também deu curso aqui, e fizemos palestras, introduzimos a metodologia da pesquisa científica, o pessoal aprendendo a fazer curva de Gauss, aquela coisa toda. Começamos a trabalhar com números e coletar dados. O meu sonho era criar um modelo de educação física adaptado às nossas crianças da nossa região, sul de Minas e leste paulista. Esse era o meu sonho. Frequentando o congresso, eu cheguei à conclusão, nós temos que ter o nosso congresso. Precisamos ter o nosso congresso. E fui falar com quem? Com o Vitor Matsudo, que é o cara que começou a abrir os congressos. E, Vitor, precisamos fazer um congresso. Eu acho legal, assim, só que em Muzambinho não dá, porque não tem hotel. Eu estou pensando em fazer em Pós-Casal. É uma boa. Nisso eu fui num congresso da Gama Filho, que foi um congresso da Federação Internacional de Educação Física, aquele órgão tinha sede na França, foi o maior do Brasil naquele ano, com 802 congressistas. Um mês depois, teve o congresso do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, foi em Londrina, com 742 congressistas. Em ambos eu estava lá com mais de 80 alunos. E aí eu falei, Vitor, eu vou armar o corpo docente, vai ser o primeiro, não chama de congresso, não. Porque congresso tem que ter pelo menos uns 500. Você vê, o simpósio de Diadema já tem 8 anos, eu tenho 350, 400 congressistas. Se você tiver 300, para Muzambinho está ótimo. Então eu fiquei meio frustrado, porque eu achava que simpósio não tinha o glamour e o charme de congresso. Aí ficou o primeiro simpósio de ciência do movimento de Minas Gerais. E aí eu parti para armar o corpo docente. Nessa altura, eu tinha ido a Santa Maria, estabeleci um convênio com Santa Maria, conheci o diretor de lá, que era o professor Jefferson Tadeu Canfield, acho que é isso. E o professor Rui Kleber, de quem eu fiquei grande amigo. E lá eu conheci um alemão chamado Jürgen Dickert, que estava implantando o mestrado em estrito sensu Santa Maria. Só tinha na USP, ela foi o segundo. Me encantei com ele, que era um humanista, um cara fantástico. E eu peguei no pé dele para ele vir para o nosso congresso, ele topou. Aí eu armei o corpo docente, fui mais longe, consegui trazer um cara do Japão, chamado Shozo Takeda, do Nippon College, que era um proficiente em recreação. Consegui que o Dr. Benjamin Messi viesse pela Universidade de Illinois, tudo eu consegui de graça e consegui as passagens do Ministério. Fui para Brasília de ônibus, foi uma batalha, acabei conseguindo as coisas. E tivemos uma baixa de última hora que o Dr. Jürgen Dickert teve uma gastroenterolite violenta e foi quando um jovem professor que estava despontando, chamado Mauro Ghiserini, olha, ele é muito bom, ele veio e foi um sucesso no congresso. Aí o congresso tem uma história interessante. Para preparar esse congresso, fomos atrás de alguém, aí conseguimos a doação aqui de um rapaz daqui de Muzambinho, que eu não me lembro o nome dele, depois, Quilinho, que tinha um banco, é uma história meio cabeluda, mas ele doou para a gente a pasta para os anais,
Como eu tinha trabalhado em Ribeirão Preto com o grupo da Coca-Cola, eu consegui também que a Coca-Cola nos desse alguma coisa. E eu resolvi mudar a dinâmica de congresso. O congresso chegava lá, era de manhã e de tarde, o pessoal não frequentava, o pessoal ia muito fazer turismo. Eu resolvi colocar cursos que não tinham. E criamos vários cursos, incluindo curso de dança e outros cursos que teve a educação física infantil, enfim. O nosso congresso começava às 1h30 da tarde, e à noite. Tinha os cursos durante o dia, depois tinham palestras, salas de tema livre, etc. Tal. Enfim, foi assim. Eu coloquei que no final, nós ofereceríamos em Muzambinho um churrasco para todos os participantes. Uma loucura. Nem sei como ia fazer com o transporte. E colocamos um preço que, em tese, cobriria esses custos. Assim, a carne para o churrasco eu vou ter que ganhar em Muzambinho. E eu perguntava aos meus colegas que faziam congresso, olha, como é que eu posso ter uma ideia de quantos congressistas eu vou ter? Ó, o que você tiver antecipado até uma semana antes é 30% que você vai, do total que você vai ter. 70% você escreve no dia. Nosso congresso foi marcado para novembro, eu resolvi abrir o congresso, as inscrições, dia 10 de setembro daquele ano, que foi, eu não me lembro mais o ano, 81. Eu resolvi abrir em 81. Bom, eu abri no dia 10 no congresso de Londrina. E levamos as nossas meninas que foram lá, as nossas alunetes, né, todas distribuindo as coisas. Tinha Eliana Dipp, que era uma baita relação pública, até chamava ela carinhosamente de Lili Bolero, porque ela chegava, eu cheguei, era impressionante. Então nós abordávamos os alunos, vai para Muzambinho, vai ser imposto de casa, é maravilhoso, Bom, quando chegou no dia 28 de setembro, nós já tínhamos 500 inscrições. Eu lembro que estava na tesouraria, estava eu, o William, o Balabê, falei, nossa, nós já estamos maior que São Caetano, falta mais de 30 dias, capaz da gente chegar em 1.000. Aí o William deu uma risada, não, vai chegar em 1.200. E menosprezou. Você sabe o que aconteceu? Nós tivemos 1.487. Tivemos que mandar embora, chegou uma delegação de um ônibus de Fortaleza que voltou, chegou um ônibus de Brasília que voltou, e nós oferecemos alojamento gratuito para todos eles, que é uma outra história que tem para contar, foi difícil pra caramba. Instalamos 300 chuveiros lá num condomínio que não tinha sido inaugurado, e fretamos 72 ônibus. Fizemos uma corrida patrocinada pela Adidas, que se encantou com a gente, nos patrocinou lá em Poços, terminou, era uma frota de ônibus que chegou aqui. Aqui o pessoal ajudando, ganhamos acho que 3 ou 4 garrotes, era a época que tinha colheita de morango aqui, deram doce de morango, doce de leite, arroz, foi uma loucura e foi maravilhoso. E foi o maior congresso do Brasil até então. Essa é a história do congresso. No ano seguinte, resolvemos dar uma folga, no outro, o William resolveu que tinha que fazer em Muzambinho. Olha, Muzambinho não comporta, não adianta trazer para cá porque não tem hotel, não tem como hospedar, é meio complicado. Eu não sei o que aconteceu. Bom, nesse período, a escola passou a ser bastante respeitada, virou matéria nas revistas especializadas. Eu continuei investindo na questão do vestibular. E quando chegou no meu último vestibular, eu falei, vamos fazer o curso diurno, temos que criar o curso diurno. Aí eu soltei o diurno em período integral. Eu falei que nós tínhamos, era só 80 vagas, 40 eram do curso diurno e 40 no curso noturno, e forcei a barra. Nós tivemos 260 candidatos, foi o recorde, e surgiu o curso diurno, que mudou muito a concepção da escola, porque os alunos do curso diurno eram todos bem mais novos, né? E eu sonhava que a escola passasse a ser somente diurna. Bom, essa foi a minha história. Na verdade, eu nunca me vali da escola, eu me doei à escola. Não só eu, como vários outros professores. Praticamente todos os professores se doavam a Muzambinho. Não era um projeto financeiro, Muzambinho era um sonho, para mim e para vários. Também para a Lia, para todo mundo. E acontecia que a gente tinha, não é muito agradável, mas eu não posso deixar de falar, porque é a minha história de vida. E foi muito difícil, para mim, até hoje ainda é, administrar a passagem. Eu tinha muita dificuldade administrativa com o William, que era o presidente da fundação.
porque eu não conseguia resolver questão de caixa. Não que ele fosse desonesto, em absoluto, nunca foi desonesto. Mas ele não tinha, na minha opinião, equilíbrio financeiro. Eu juntava dinheiro, ele comprava um monte de coisa que não precisava. E assim ia indo, e ele abusava da situação de presidente da fundação e confundia as funções. Por exemplo, eu fiz parte do conselho que estava, de um grupo de pessoas, estava o diretor da USP, tinha o diretor, um Fanali, que era um cara da Federal de Manaus, tinha um também de Brasília, que até eu trouxe aqui, não me lembro o nome dele, mas se ali lembrar, me ajude depois, de estudo da reestruturação do curricular da educação física. E havia um consenso, tem que passar para 4 anos, não tem como. A nossa carga horária era 1.800 horas, não dava para formar um professor bom com 1.800 horas. E havia também novas nomenclaturas. E toda vez que a gente ia discutir, o William não deixava, abortava. Eu não conseguia reunir o conselho para readequar a escola à nova proposta que ia sair a qualquer momento. E não tinha jeito, não tinha jeito. Aí o que aconteceu? Meu mandato terminando, e eu era o quê? Eu era diretor da faculdade, com um salarinho pequeno, não me lembro quanto era, um ou 2 salários mínimos, e mais as aulas. E tinha fisioterapia na Santa Casa, que eu ganhava muito mal. E eu tinha o sonho de terminar o meu projeto. Eu cheguei para o William, eu esperando que ele fizesse uma proposta para eu não me candidatar. Eu tinha constrangimento de me lançar candidato à reeleição. Eu dava toque, mas ele desconversava, parecia que não tinha, que ele era a pessoa que, na verdade, dominava a situação, né? Desde o começo da escola. Ele teve a ideia, ele tem todos os méritos de ter criado essa escola. O grande defeito dele, na minha opinião, é que ele se julgou dono da escola, e não foi. A escola foi obra de muitas pessoas, né? De muitos, dos professores, do pessoal da fundação. Até que chegou um dia e falei, William, eu vou me candidatar à reeleição. Eu acho que eu trabalhei. Você não comprometeu. Pô, peraí, como não comprometeu? Eu fiz muita coisa. Eu tripliquei, quadrupliquei o vestibular, eu criei o centro de pesquisa, criei o curso diurno, eu fiz o congresso, né? Fiz a campanha, fizemos a frente da escola, fiz um monte de coisa, né? Aumentamos a biblioteca, barbaridade, consegui equipamento para a ginástica olímpica. Não, acho que tudo bem. Aí quando chegou na antevéspera da eleição, eu falei, eu preciso conversar com você. Fui na biblioteca, eu falei para ele, olha, eu vou ser diretor, mas só que eu quero falar para você o seguinte, eu vou ser diretor. O que tocar da minha responsabilidade, sou eu que vou fazer. Você, como presidente da fundação, você vai julgar minhas contas, mas a gestão financeira é minha. Eu vou prestar contas para a fundação. Você já me conhece, eu estou aqui há mais de 10 anos, né? Sou figura pública, acho que não existe dúvida com relação ao meu comportamento moral e ético. Só que agora as decisões vão ser tomadas e nós vamos discutir aumento da carga horária e vamos repensar o nosso currículo à luz dos estudos que estão sendo feitos. Mas por que isso agora? Não, porque até hoje tive alguma dificuldade, né? Você ingere demais numa área que não é tua. Você é presidente da fundação, você não é o diretor da escola. Mas eu não, é assim que vai ser. Você vai ser. Vamos seguir o regimento. Vamos seguir o regimento. Eu vou ter o meu tesoureiro, vou fazer o plano orçamentário anual da faculdade, com projeção na nossa receita, e vou informar a fundação. Você vai reunir os membros da fundação, discutir, se quiser fazer um acerto, faz, e aí eu vou gestar esse dinheiro. A gestão é minha. Você não pode nem assinar cheque, está tudo errado. Não é você que assina cheque. Ele ficou assim, não falou nada. No dia seguinte ele me chama, você retira a tua candidatura e eu vou criar um curso técnico, você vai tomar conta de curso técnico. Não, eu não vou. Por que retira? Quem que é diretor? Quem que vai ser? Não, eu não te falo. Mas quem? Não, não te falo. Não, eu não vou retirar. E na verdade, ele tentou armar um jogo e ele pegou ali e falou para a Lia, você vai ter que ser. Eu me lembro que a Lia chegou para mim, e a Lia é muito minha amiga, e continua até hoje. E teve um momento que ela falou uma coisa que marcou profundamente, ela falou, você me desculpe, mas é o meu casamento com a faculdade, meu casamento não tem como. Eu lembro disso direitinho, como se fosse até hoje. Eu falei, fica tranquilo, eu te conheço bastante. Tanto conheço bastante, que é a minha grande amiga até hoje. Eu não misturo as coisas. Eu entendi que ela estava sem força para uma outra atitude.
Aí foi uma reunião bastante tumultuada, não retirava, ele queria que retirasse, não retiro. Naquela altura eu tinha tido uma proposta para São José do Rio Pardo, que me equilibrava financeiramente. Aí eu não tinha mais intenção de permanecer diretor, mas eu não queria também entregar, assim, eu perdi, né? Ficava uma situação muito ruim, mesmo porque estava indefinida a situação. Colocasse voto secreto, estava indefinida a situação. Falei, não, vamos fazer o seguinte, eu saio de diretor, a Lia sai de vice-diretora, daqui 2 anos eu renuncio, ela assume a direção. Ele falou, não, eu proponho o contrário, ela sai de diretora. Eu falei, para mim tudo bem. E assim foi feito. A Lia assumiu a direção, eu mudei para São José do Rio Pardo 1 mês depois, e fiquei como professor e vice-diretor. Quando foi dali 6 meses, eu recebi uma convocação na minha casa, de táxi, que era uma reunião, no dia seguinte. Eu cheguei aqui, o William, não, porque aqui tem um tempo que está tudo irregular, e aquela eleição está anulada, E 20 dias depois, eu fui demitido, sem justa causa. E a minha história para ali. Aí eu fui apagado da história da escola, literalmente apagado. Isso me abalou demais a conta, porque eu nunca fui mandado embora na minha vida, foi a primeira vez que eu fui mandado embora. E eu chorei quando aconteceu isso. E a minha filha pergunta, o que acontece? Eu não sabia o que falar para ela. Até hoje, eu tenho dificuldade quando encontro um ex-aluno de Muzambinho, fala, fui diretor. Mas você foi diretor? Fui, mas como? Eu tenho vergonha de falar que eu fui mandado embora. Por quê? Por que eu fui mandado embora? Qual o mal que eu fiz para a escola? E ficou muito ruim. E depois eu acabei passando por aqui, durante vários anos, eu fiquei coordenador de atividade extraclasse da Rede Objetivo, então cuidava de Areado, Machado, Varginha e Alfenas. Eu passava por aqui, eu desmontava. Eu cheguei quase que procurar um psicólogo para fazer uma terapia. Aí eu falei, eu tenho que superar, meus alunos conhecem a minha história. Ele chegou a vetar, inclusive eu fui paraninfo da turma daquele ano, fui vetado. Aí eu tenho até com muito orgulho um cartão que fui levar em casa, você é o nosso paraninfo de coração. Só não está lá, não é por nossa decisão. Eu guardei isso até hoje. Mas o tempo passou, né? E o mundo deu volta, e eu vejo com felicidade que essa escola que eu ajudei a construir, eu fiz parte dela, comemora 50 anos e não acabou. Isso é o mais importante. Eu só relatei isso, que não é uma coisa muito boa, mas eu preciso contar a minha história. A questão é, eu não tenho patrimônio financeiro para deixar para meus filhos. Meu patrimônio é moral de trabalho. E como eu trabalhei aqui, Deus sabe. Os que estavam comigo sabem o tanto que eu gostei disso aqui, o tanto que eu me dediquei a essa escola. Então eu quero agradecer essa oportunidade. Se vocês acharem que não é conveniente, podem apagar isso aí. Eu quero dizer que eu não guardo mágoa do William de forma alguma. Nunca o considerei desonesto. Achei apenas que ele é uma pessoa que jamais poderia gestar qualquer coisa do ponto de vista administrativo e financeiro. Considero ele um baita orador. Me espelhei nele para falar como eu falo hoje, não seguindo roteiro, mas o que vem do coração. E para mim foi um dos melhores, se não o melhor professor que a faculdade teve. Inteligentíssimo. Houve esse problema, mas eu tenho respeito pelo professor e lamento profundamente que ele tenha feito isso comigo, infelizmente. Muito obrigado.